Isa estava perguntando como é que entra a mulher aí nessa relação com o diabo. Aí agora, na época medieval, já começa as bruxas. O problema é aquilo, tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo que veio depois, quanto todas as religiões que partiram dessas, que a gente chama de religião abraâmica, para resumir todo mundo, é extremamente patriarcal. Por ser extremamente patriarcal, eles já colocam a mulher lá embaixo. Então, é aquilo, é curioso que você vê na história, você consegue contar nos dedos, de maneira geral, você começa a estudar, você vê que os números não são bem assim, mas quantas sacerdotisas mulheres, quantas governantes mulheres, quantas inovadoras mulheres você teve durante a história? Você tem várias, mas quem leva o crédito é sempre um homem. Você tem uma Cleópatra para quantos imperadores egípcios? Você tem Maria. Um dos grandes problemas da igreja era reconhecer Maria como alguém importante dentro da Bíblia. E até hoje tem gente que fala, tem gente que não fala. A igreja, de maneira geral, colocou ela como a mãe de Cristo, mas a Maria não está lá como mulher, ela está lá como a mãe de Cristo. Se não fosse Cristo, ela não estaria. A Madalena foi apagada. Então, por aí você tem uma noção muito tênue ainda, mas começa a formar uma ideia do que era você ser mulher naquela época. Hoje, se você engravida a mulher e cai fora, ela consegue te botar num processo de pagar pensão. Naquela época, imagina, você não tinha isso. A mulher estava aos próprios cuidados no mundo de homens que não eram muito educados. A igreja, a grande separação da Inglaterra com a igreja católica, que a Inglaterra virou protestante, depois hoje virou a igreja anglicana, é porque o rei queria um filho homem e a mulher não estava dando. Então ele pediu para divorciar. Essa mulher não presta porque não está me dando um filho homem. E o Papa falou, cara, casou, escreveu, não leu, o pau comeu. Você não vai se divorciar. Ele falou, então o catolicismo não existe mais aqui, a gente é protestante, porque no protestantismo eu me divorcio. Você pega todas essas bases culturais e você vê que o papel da mulher nunca foi muito forte. Quando a mulher, se a gente para pegar um outro mito que existe, mas é um mito muito bom, era que homens eram caçadores e mulheres eram organizadoras. O homem caçava, a mulher distribuía para a família, cuidava dos filhos e tudo mais. Você vê que a mulher tem um contato muito forte com o ambiente que a cerca. O homem, ele é o cara que sai, arranja e volta, conversando no mito proposto que a gente tem até hoje. A mulher sempre teve um papel muito forte enquanto indivíduo, mas ela nunca teve um papel muito forte social. Tanto que até hoje, quando a gente fala de democracia ideal, que era a democracia grega, a mulher não tinha direito de voto. Mas as mulheres estavam lá e as mulheres faziam e realizavam. O ideal de beleza grega, romano era o ideal masculino. Você até tinha muito caso, uma coisa que eu acho engraçado hoje, falarem de homossexualismo e tudo mais. Cara, na Roma era a coisa mais comum de todas. Os caras queriam se pegar, eles se pegavam, depois voltavam para casa e tinham esposas ou não, mas essa história sempre aconteceu. E a mulher, a imagem que a gente tem ainda, esse mito social que é forte, não acredito nem desacredito, mas é uma imagem muito boa, é a pessoa que organiza, é a mulher que aguenta o tranco, é a mulher que está tomando conta dos filhos, que se preocupa, que organiza. A gente fala casa, parece que está falando que a mulher é do lar, mas era muito maior, porque ela produzia. Você pega as receitas de antigamente, desde produção de cerveja, manteiga e tudo mais, era a mulher que estava lá fazendo isso tudo. Mas ela era calada socialmente. Como é que você cria uma barreira que para uma pessoa que realizava tanto de não ter expressão social quase nenhuma?
E ela tinha uma função de tentar os homens puros também. Exato, e ainda tem isso, né? A mulher nessa parte, né? A mulher é agradável aos olhos, né? A mulher ela tem uma inteligência muito afiada, ela muito perspicaz. Obviamente, não estou falando 100%, mas o feminino, quando você entra até no ocultismo, misticismo e tudo mais, ela é fluida. E você tem o homem lá que tem que ser o patriarca por motivos sociais, por motivos religiosos. E de repente a mulher chega pro cara e fala: "Meu, isso que você está fazendo é cagada. Cala a boca, lá está escrito que você tem que me obedecer." Cara, mas você está fazendo errado. O que você está fazendo é besteira. Isso daí não vai levar para nada. E você começa a opressão física, social e tudo mais de mulheres durante a história. A medicina nasceu praticamente com mulheres. Você tinha parteiras. Antigamente você não tinha um cara fazendo parto. Você tinha as parteiras. A vida de uma sociedade, de uma comunidade, vinha do conhecimento de uma mulher. E a medicina, na época, não era só jogar um lençol de água morna e falar empurra. Elas tinham conhecimento dos remédios, elas tinham conhecimento dos tratamentos, ela tinha conhecimento da psicologia. Elas criavam as crianças até achar que era hora de sair de casa. E você está chegando com uma religião feito um tanque de guerra, falando que quem cura é Deus, quem cura é Cristo, ou quem cura são os discípulos de Cristo na Terra. Reza que passa. Não, minha filha, se você pegar isso daqui, amassar com sal e passar na ferida, a sua ferida cura. Não, isso daí não foi Cristo. Eu sou o representante, eu vou te curar. E não cura, você não tem fé. A mulher faz curar, então como é que o conhecimento dela é maior do que a minha fé? Bruxa. Tem parte com o diabo. O diabo está usando ela para te curar, para te afastar de Deus. Porque eu mandei você rezar, você rezou, piorou, seu pé ficou preto e está fedido. Ela fez um unguento, amassou, cortou, misturou, teu pé voltou ao normal, então você não rezou direito e o diabo está chegando em você. E a mulher também se torna um bode expiatório muito conveniente. O padre é puro até pegarem na cama com a mulher. Como é que você caiu na cama com a mulher? A mulher me tentou. Se você olhar na Bíblia, foi Eva que deu a maçã para Adão. Então, desde o começo, a mulher é a tentadora que tira o homem do caminho. Então, você começa a criar essa história de a mulher ser sensual, de a mulher ser, ter essa, quando ela fala, ela está falando com duplo sentido para te enganar. Se a mulher está te propondo uma coisa é porque ela quer algo em troca. Curiosamente, se você pegar, falava a mesma coisa de judeus, falava a mesma coisa de ciganos na Europa nessa época. Todo mundo que a igreja não gostava ganhava esse título. Só que você não era casado com um judeu ou com um cigano, você era casado com uma mulher. Ou você andava na rua, você via a mulher. Então, ela sempre teve um estigma muito pesado dentro das religiões. Vídeo que até hoje a Igreja Católica imagina declarar uma mulher um bispo. Você não tem isso em religiões, você tem no protestantismo. Mas você começa a criar a ideia da mulher estar com o rabo preso com as trevas, das trevas é o diabo, então elas são bruxas. Você tinha toda uma comunidade que continuou trabalhando depois com a igreja, porque afinal o homem não vai se meter com mulher parindo, imagina, coisa horrível. Mas você tinha as mulheres que tomavam conta, faziam parto, que cuidavam da vida das pessoas, mas elas já não agiam mais tão abertamente. E, obviamente, você tinha bruxas lá no meio. Você tem religiões pagãs que nunca perderam a força. E quem sempre passava a cultura dentro da família era a mãe para o filho, a mãe para a filha. Só que você tem um caso numa sociedade em que, se o seu filho é homem, ele vai entrar para a igreja porque a igreja era virar advogado. Pior das hipóteses, você tinha casa, comida e roupa lavada lá dentro. A sua filha não tinha chance de entrar para a igreja. Então, você vai catequizar o teu filho para ser padre ou você vai catequizar o seu filho para entrar nos rituais do campo?
você joga para a igreja. Você tinha uma rede de mulheres, de mães conversando com filhas e amigas conversando. Se o cara ia lá para o celeiro, transava com a vaca, depois voltava e transava com a menina, cara, imagina a infecção que a mulher pegava. Você tinha uma rede de autoajuda de mulheres para se prevenir disso. E, óbvio, você tinha religiões que aconteciam na época em que você fazia um unguento com cogumelos e ervas e tudo mais, passava na genital, sovaco, pulso, e você ia para um outro plano de existência. Isso acontece desde a época dos xamãs lá da Sibéria.